Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês para o concurso de diplomata. Neste vídeo, vamos inaugurar o terceiro quadro do canal do Estudo Idiomas, o Lendo Manchetes de Jornais. Vamos ler algumas manchetes de jornais os mais lidos na França, desde o Le Monde Diplomatique, que é o jornal mais utilizado pela banca do CACD, pelo concurso de diplomata, até mesmo Le Figaro, que é um jornal mais à direita, né? Então vamos lá, vamos dar uma lida nas manchetes, vamos começar. Ótimo! Então, eu fiz uma colinha aqui para mim, né? A gente já pode ver que a primeira manchete aqui que eu peguei foi do Le Monde. A gente já tem aqui um grafitezinho do Bolsonaro, né? Tentando utilizar a máscara, né? E a manchete diz o seguinte, vou deixar a manchete aqui ao lado também. A manchete diz assim: Trop de pays vont dans la mauvaise direction. La nouvelle mise en garde de l'OMS après la reprise de la pandemie. Então vai falar justamente sobre o recuo, né? Então essa la nouvelle mise en garde não é bem um recuo, mas mise en garde é quando você vai se proteger, você se coloca numa posição para se defender, né? Tem até aquela expressão famosa, en garde, né? Então, se defenda, né? Eu vou lhe atacar agora. Então esse en garde é justamente isso. E mise en garde é justamente essa posição em que a gente se coloca para se proteger de algo. Então, quando ela fala la nouvelle mise en garde, quer dizer, esse segundo movimento da OMS, né, para se proteger. Por quê? Porque houve aí, ela diz, uma reprise de la pandemie. Então, reprise de la pandemie, uma retomada da pandemia, né? Então, reprendre é justamente isso, retomar, recomeçar, tá? O verbo reprendre. E logo no início a gente tem, entre aspas, né, entre guillemets, trop de pays vont dans la mauvaise direction. É interessante a gente observar as concordâncias, né? Algumas expressões aqui como trop de pays, às vezes a gente fica em dúvida, né? Se é a concordância do plural, se é do singular. Isso é normal, porque existem muitas regras de concordância. Mas aqui a regra é bem clara. Então, trop de pays é pluriel. Então, trop de pays vont dans la mauvaise direction, tá bom? Aí a gente vê aqui embaixo, né? Então, esse daqui foi a chamada que estava lá no site, né? Junto com a imagem. E quando eu abri a reportagem, né? Ela estava assim. Vou colocar aqui do lado também para vocês verem melhor, tá bom? Então, a mesma coisinha que a gente já acabou de ler, né? Em seguida, embaixo, no subtítulo, tem o seguinte: La situation peut encore aller de pis en pis si le gouvernement du monde entier ne font pas davantage. Et si chacun ne respecte pas le geste barrière, selon le chef de l'OMS. Então, temos expressões interessantes aqui. La situation peut encore aller de pis en pis, quer dizer, cada vez pior, né? A situação pode se tornar cada vez pior. Si le gouvernement du monde entier ne font pas davantage. Então, aqui a gente tem uma concordância bem simples, né? Le gouvernement du monde entier, os governos do mundo todo, du monde entier, mundo inteiro, ne font pas davantage, ou seja, não fizerem mais, né? Esse davantage é mais do que estão fazendo hoje. Et si chacun ne respecte pas les gestes barrières. Então, esse chacun, né, tem a ideia do plural, mas na verdade é singular, né? Chacun, cada um. Então a concordância vai ser no singular, tá bom? Então, si chacun ne respecte pas les gestes barrières. Muito bem. Em seguida a gente tem, agora eu retirei do Le Monde Diplomatique, mais uma vez aqui ao lado para você acompanhar. Então, après la pandémie, le réveil de l'Afrique. La pandémie de Covid-19, piteusement gérée par les Occidentaux,
a révéler les limites de leur hégémonie. Aqui fala justamente dessa gestão, né, da pandemia. Ele utiliza o advérbio piteusement. Então, piteusement significa que vai gerar pitié, que é a piedade. Então, de uma forma assim, ou seja, foi mal gerida, né? Foi mal gerida pelos ocidentais, uma forma que inspira piedade, né? De uma forma tão ruim que inspira piedade. Tá? Então, a révéler les limites de leur hégémonie. Então, a gente acha que os países ocidentais, né, eles têm essa hegemonia, na verdade eles têm, né? Mas essa dificuldade em gerir essa crise revelou os limites dessa hegemonia. É interessante perceber aqui, não é revelado, né? Mas a palavra limite é palavra feminina. La limite, tá bom? Então, cuidado quando for escrever, né, limite, para não escrever no masculino. Então, désormais, l'Europe et les États-Unis ont perdu leur autorité morale. Então, désormais, a partir de agora, a partir desse fato, désormais, l'Europe et les États-Unis ont perdu leur autorité morale. Né? Interessante. Então, eles perderam a autoridade moral. Mais un ordre international plus juste reste à imaginer. Então, mesmo assim, mesmo, né, demonstrando os limites da hegemonia, mesmo a Europa e os Estados Unidos terem perdido essa autoridade moral, mesmo com tudo isso, uma ordem internacional mais justa ainda é algo a se imaginar. Tá? E é interessante aqui, né, que ordre é palavra masculina. Un ordre international. Né? Então, o adjetivo e o artigo, eles virão no masculino, claro, acompanhando a palavra ordre. Né? Então, a gente viu limite feminino e ordre, palavra masculina. Tá? Então, pour l'Afrique, ces événements réveillent le sentiment de destin commun et une certaine combativité. Combativité. Les obstacles restent nombreux. Os obstáculos ainda são muitos. Essa é uma expressão que a gente pode se apropriar, da qual a gente pode se apropriar para os nossos textos, né? Quando a gente diz que algo ainda tem um caminho difícil a ser percorrido, né? A gente pode dizer assim: les obstacles restent nombreux. Olha aqui, frase bonita, né? Para dizer que os obstáculos ainda são muitos. Tá? Muito bem. E finalmente a gente vem aqui para a nossa terceira manchete. Então sempre serão 3 manchetes. Municipal. La justice annule le premier tour dans une ville de Loire-Atlantique en raison de l'abstention due au Covid-19. Então a gente tem aqui expressão como le premier tour. Muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Como é que a gente usa certos termos da eleição. Então a gente tem aqui l'élection municipale, primeiro termo interessante, logo de cara, municipale, les élections municipales, quase sempre no plural, né? Les élections municipales, por estar aí no plural. La justice annule le premier tour, então primeiro turno, dans une ville de Loire-Atlantique, en raison de. Então, en raison de, estabelecendo aí a razão, a causa, de l'abstention due au, então devido ao Covid-19. Le tribunal administratif de Nantes, Nantes, a cidade em que eu estudei, na Université de Nantes, a jugé que la forte abstention lors du premier tour des municipales à Malville, due au Covid-19, avait entaché la sincérité du scrutin. Então, olha aqui que frase interessante, né? Então, avait entaché, então, la forte abstention avait entaché la sincérité du scrutin. Então, essa abstenção muito forte, né, manchou, então esse entaché é manchar, manchou a sinceridade. Aqui a gente não traduziria como sinceridade, né? A gente utilizaria outra palavra agora que não está me vendo a cabeça. Se você
se lembrar dessa palavra que eu estou tentando aqui, vamos lá, transmitindo o pensamento, pode deixar aqui no comentário, tá bom? Então, manchou a sinceridade, não é isso, mas enfim, do escrutínio, tá? Ou seja, da eleição. Des milliers d'autres recours ont été déposés en France. Então, des milliers d'autres recours, milhares de outros recursos, ont été déposés en France. Então, esse déposé para recursos, né? Então, outros recursos foram, a gente não diria assim, depositados, talvez impetrados, né? Impetrados é uma palavra bem do direito, né? Em francês é déposer un recours. Então, ont été déposés en France, tá bom? Então, ótimo. Então, espero que você tenha aprendido bastante coisa. Vimos aqui 3 manchetes de jornais. A primeira, do Le Monde. A segunda, do Le Monde Diplomatique. E a terceira, do Le Figaro. Né? Eu acabei sem dizer de onde era. É do Le Figaro. Bom? Então, muito bem. É isso. Merci et à la prochaine. Aproveite para se inscrever no canal se não for inscrito. Deixe o seu curtir. E se tiver alguma dúvida, não hesite em deixar o seu comentário. Se quiser também fazer alguma consideração, algum elogio, sinta-se à vontade para comentar aqui no vídeo também, tá bom? Merci et à la prochaine!